Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Mariano. Esse canal tem como objetivo trabalhar exercícios para vestibular, para concursos, tá? Revisão para ensino médio, para ensino superior. Eu estou começando agora com o Projeto 1000. Então, o que é o Projeto 1000? É resolução de 1000 exercícios de matemática para vestibular. Pelo tópico 1, relações e funções. Dentro desse assunto aqui, nós vamos resolver 161 problemas. Os primeiros 161 vai envolver conceitos gerais de relações e funções, tais como função par, função ímpar, função inversa, função sobrejetora, função injetora, função bijetora, quando que uma função é crescente, quando que uma função é decrescente. Vamos ver função de primeiro grau, função do segundo grau, função módulo, domínio e inequações relacionadas à função de primeiro e segundo grau. Tá? Esses problemas, dentro de cada problema, a gente vai trabalhando os conceitos. Né? Então, à medida que vai aparecendo, a gente vai falando. Né? Olha, o que é uma função par, o que é uma função ímpar. Então, vai ficar uma aula dinâmica. Por quê? Porque cada exercício eu vou trabalhar vários assuntos. E eles se repetem. À medida que vai avançando, vai aparecendo de novo, então vai fixando melhor o assunto, tá? O tema. Então, eu espero que vocês gostem. Bom estudo. Exercício 26. O gráfico abaixo representa a função de real em real dada por f de x é igual a x mais b. Gente, essa função ela é muito importante. Ela é chamada função da reta, tá? Porque ela vai gerar uma reta, equação da reta. Beleza. Esse aqui é o gráfico dado. Aí ele tem 5 alternativas aqui. Bem fácil isso aqui, então eu vou aproveitar para a gente fazer, tipo, aqui o nosso estudo da equação da reta. Tá? A equação da reta ela é dada por ax mais b. Y é igual a x mais b. Tá? Cada letrinha dessa tem um nome. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui x, chamado variável independente, só para a gente dar nome, né? Y, variável dependente. Mais para frente eu vou falar de novo, né? Dependente. Toda vez que aparecer um exercício eu vou falar de novo, porque ele é muito importante. A gente tem que saber muito a equação a função da reta. O A, ele é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular. Por que tem esse nome? A gente vai ver mais para frente, tá? Aqui é um resumo breve, só para a gente entender aqui o problema aqui. Então, aqui já começa, né? Se o A for menor que zero, eu digo que a minha função ela é decrescente. Decrescente. O que é uma função decrescente? É quando o x aumenta e o y diminui. Tá? São inversamente proporcionais. Se o x aumentar e o meu y diminuir, é porque o meu coeficiente angular é negativo. Se o A for igual a zero, se o A for igual a zero, ela é chamada de função constante. Ok? Ou seja, o x pode variar o jeito que ele quiser, que o y vai continuar sempre a mesma coisa. Não muda. Se o A for positivo, a função ela é crescente. E o que é uma função crescente? Quando o x aumenta e o y também. Ou, se o x diminui, o y diminui. Né? O que importa é as duas irem no mesmo sentido. Aumento uma, a outra também aumenta. Ou diminuo uma e a outra diminui. Tá? Bem, isso é em relação ao A. Como calculo o A, tudo não é agora que a gente vai ver isso. Tá? Mas depois a gente vai falar. E o B,
ele é chamado de coeficiente linear. Opa, errei. Linear. O que ele faz? O que ele representa? É simples. Ele mostra onde a reta corta o eixo Y. O eixo Y, ele é também chamado de eixo das ordenadas. Ok? Pode aparecer esse nome. E o eixo X, eixo das abscissas. Pode aparecer esse nome também. Depois a gente pode escrever. Então, só para a gente resolver esse problema. Olha só. Então, para eu resolver esse problema, achar a resposta correta, eu tenho que saber tudo isso. Tá? Que isso aqui é uma equação da reta, que o A e o B tem nome, o A é chamado coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Tá? Então, vamos analisar o gráfico. Então, vamos ver. Quando o A é menor que zero, eu digo que a função ela é decrescente. Então, o que é uma função decrescente? Quando o x aumenta, o y diminui. Vamos ver? Vamos pegar aqui um x qualquer. Peguei um x1 aqui, tá? Um valor de x qualquer. Aí eu vou subir até achar a reta. Deu um correspondente y1. Agora eu vou aumentar o x, eu vou andar um pouquinho para a direita. x2. Vou encontrar a reta. O que aconteceu com o y? Y diminuiu. Então, aqui o x aumentou. Quando eu aumento o x, o y diminui. Então, eu já sei que a função ela é decrescente. Decrescente. Se ela é decrescente, o A é menor do que zero. A é menor que zero. Então, eu já matei, já eliminei algumas alternativas. Né? O que eu eliminei? Eu eliminei a letra C, eliminei a letra D e eliminei a letra E. Olha, sobraram duas. Só A e B. Tá? Legal. Então, em relação ao A, eu já consegui definir. Agora, vamos ver em relação ao B. O que é o B? O B é chamado coeficiente linear. Ele mostra onde a reta corta o eixo das ordenadas, ou o eixo Y. Olha só, ele corta o eixo Y nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. Então, esse ponto aqui é um ponto positivo, ou seja, é o B maior que zero. É positivo, né? Não é negativo, nem zero. Não passa aqui a reta, ele está lá para cima. Portanto, a resposta correta é a A. A é menor que zero e B é maior que zero. Ok? Então, é um exercício simples, cai, né? Está aqui provando que caiu em alguma prova de vestibular. Então, no vestibular cai coisa simples, cai coisa complicada. Mas tudo eu tenho que saber um pouco da teoria. Então, vamos lá. Exercício 27. Se f de x igual a 2x mais k e g de x igual a mx mais 1, para todo x pertence aos reais, determine os valores de k e m para que GOF seja a função identidade. Caramba, muita informação aqui, né? Muito detalhe. Vamos ver. Primeiro, o que ele está querendo? Ele está querendo os valores de K e M. Tá? De tal forma que a função composta a f dentro da g seja uma função identidade. Ok? Então, a gente já viu função composta. Nesse caso aqui, eu vou colocar a f dentro da g. Só que essa função que vai ser gerada tem que ser igual à função identidade. Então, vamos lá. O que é a função identidade? Função identidade
é aquela uma, vai ser a função, né, f de x, que eu vou chamar de y, né, que é a mesma coisa, seja igual a x. Isso é chamado função identidade. Ou seja, toda vez que para qualquer valor de x, o y vai ser igual a x. Né? Identidade mesmo. Imagina lá, o Carlos, tem uma identidade. Então, aquele documento sou eu. Né? Mesma coisa. Entra 10, sai 10. Entra 30, sai 30. Tá? Só de curiosidade, o gráfico disso aqui, dessa função, xy, vai ser uma reta, porque é uma equação da reta, passando pela origem. Tá? Aqui é uma reta, tá, gente? É que venta muito. Então, para quando o x for para qualquer valor x1, eu vou ter um y1 aqui. Tá? O x2, eu vou ter um y2. Só que o x1 vai ser igual ao y1, o x2 vai ser igual ao y2, tá? Porque ele é função identidade. Entra um, sai a mesma coisa, tá bom? Então, essa aqui é a função, que é o objetivo. Muito bem, então vamos lá. Primeiro eu vou achar a função gof. Eu vou colocar a função f dentro da g. A função f é 2x mais k. Vai entrar dentro da g. Né? Então, vai ser m que multiplica o x. Mas quem que é o x, então? Vai ser a f, que é f dentro da g. Então, vai ser 2x mais 4, mais k, mais 1. Então, a gof vai ser igual a 2mx mais mk mais 1. Só que tudo isso aqui, que é uma função composta, que é o resultado da função composta, tem que ser igual à função identidade. Quem que é minha função identidade? X. Né? Então, por comparação, eu vou comparar o lado esquerdo com o lado direito. Olha só, o meu coeficiente angular aqui é 2m. O meu coeficiente angular aqui é 1. Então, eu vou forçar a situação que 2m seja igual a 1. Porque eu quero que esse lado esquerdo seja igual ao lado direito. Aqui acabou meu problema, que eu já achei o valor de m. m é igual a 1. Matei o m. Legal. Agora falta eu achar o k. Olha só, eu quero que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. Na função identidade, o coeficiente linear é 0. Ou seja, eu vou forçar que o meu mk mais 1 seja igual a 0. Né? Então, a gente observa que o m, faltou aqui, é m igual a 1 sobre 2, tá? Eu falei, mas não escrevi. m sobre 2. Que 2m igual a 1, né? Tá vendo? Já ia errar aqui, né? Faz parte. Muito bem. Então, no lugar do m, eu vou colocar meio. Então, ficou meio vezes k mais 1 é igual a 0. O que vai acontecer agora? Passo 1 para o outro lado. Então, vai ficar k sobre 2 é igual a menos 1. Significa que k é igual a menos 2. Agora sim. Tá? Então, calculei os valores de m e k. Tá joia? Então, olha quanta coisa que apareceu aqui. Função composta e função identidade. Tá? E esse método de resolução, né? Eu quero que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. Então, eu vou comparar, eu vou forçar o lado esquerdo ser igual ao coeficiente. Tá? Muito bem. Exercício 28. Dada
as funções fg de R em R definidas por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3 e g de x igual a 3 meios de x mais m, se f de 0 mais g de 0 igual a menos 5, calcule f de m menos 2g de m. Então, qual que é o nosso problema aqui? O nosso problema é que a gente não sabe quem que é o m. Qual é o valor de m, tá? Então, tem que substituir e ver o que vai acontecer, né? Então, a gente tem as informações, ó. Eu sei que quando x é 0 na f, mais quando x é 0 na g, a resposta é menos 5. Então, vamos substituir esse cara aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar o f de 0. Aqui, esse pedacinho. No lugar do x, eu vou colocar 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. Isso é igual a menos 3, ok? Que vai dar 0, vai sobrar menos 3. Agora, vamos achar esse pedacinho, g de 0. G de 0 vai ser igual a 3 meios vezes o 0 mais m. Ok? Portanto, isso aqui vai zerar, g de 0 é igual a m. Então, vamos substituir esses dois valores. F de 0 é menos 3, g de 0 é m, mais m, é igual a menos 5. Daqui a gente tira que m é igual. O menos 3 vai passar para lá, mais 3, menos 5 mais 3 é menos 2. Pronto, achei o m. Certo? Então, agora vamos substituir naquela expressão. Quem que é o f de m? O f de m é quando o m é 2, é menos 2. Estou achando esse pedacinho aqui agora, ó, o f de m. Substituindo na função f, a gente vai ter menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 3. Vamos ver quanto que vai dar isso. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá mais 4. Então, mais 4 com mais 4 dá mais 8. 8 menos 3 dá 5. Achei o primeiro pedaço. Agora vamos achar o gm. G de m. G de m. No lugar do m, eu vou botar um menos 2, que é o valor dele. Que é igual. Vai entrar aqui, no 3 meios de x mais m. Então, ficou 3 meios vezes menos 2, né, que é o valor de x, mais m. Mas quem que é o m? O m é menos 2. Menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. O que nós estamos querendo? O f de m menos 2 vezes g de m. Então, o f de m igual a 5 menos 2 vezes o menos 5. Isso vai ser igual a 5, menos com menos dá mais 10, que é igual a 15. Resposta do problema. Tá? Então, você vê que é mais uma questão de organização, de começar a fazer, substitui, cuidado com os sinais, regrinha de sinal. Então, penúltimo exercício dessa série, dessa bateria, o exercício 29. Se f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, calcule x em f de 1 mais 4 vezes f de x mais 1 igual a 0. Tá? Então, vamos resolver por partes de novo. Vamos achar primeiro o f de 1. Então, f de 1 vai ser igual. No lugar do x, eu vou botar 1. Vai ficar 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 2. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, 1 menos 3
dá menos 2, mais 2 dá 0. Tá? Esse é o nosso f de 1. Ok? Vamos substituir, então, esses valores aqui. Então, f de 1 vai ficar 0 mais 4 vezes f de x. Mas quem que é f de x? É tudo aquilo lá. X ao quadrado menos 3x mais 2 mais 1 é igual a 0. Tá? Legal? Então, agora a distributiva e vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui vai zerar, ficou 4x2 menos 12x mais 8 mais 1 é igual a 0. Melhorando ainda mais, a gente vai ter 4x2 menos 12x mais 9 é igual a 0. Legal. Então, agora a gente caiu numa equação de segundo grau. 4x2 menos 12x mais 9 é igual a 0. Legal. Então, agora, a gente tem que aplicar a Bhaskara. Tá? Aplicar a Bhaskara aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é achar os coeficientes. O A é 4, o B é menos 12 e o C é 9. Ok? Aí, eu vou partir para o delta. Delta é uma fórmula. É B ao quadrado menos 4AC. Então, tem que memorizar isso aqui, né, gente? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir ali e ver dos coeficientes e ver o que acontece com o delta. Então, delta é igual B ao quadrado menos 12. Olha o jeito que eu faço. Boto entre parênteses para não errar no sinal. Então, B menos 12 ao quadrado menos 4 da fórmula vezes o A, que é 4, e o C, que é 9. Ó, 4 e 9. Delta é igual. Menos 12 ao quadrado é 144 positivo. Aqui agora é um produto triplo. Eu vou multiplicar. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. 4 vezes 4, 16. Vezes 9, 144. Ou seja, delta é 0. Pode dar 0? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Agora eu vou pegar outra parte da fórmula, que é x igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. X é igual menos b. Então, menos 12. Menos 12. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Mas o que é o delta? 0. Então, raiz de 0. Dividido por 2 vezes o a. Mas quem que é o a mesmo? 4. Então, x é igual, menos com menos dá mais, raiz de 0 é 0, então isso aqui vai anular, vai ficar 12 oitavos. Simplificando esse cara aqui, posso dividir tudo por 4, vai dar 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. Então, resposta, x igual a 3 sobre 2, ou 3 meios, tá? Então, é isso. Então, eu falei para vocês que a gente ia cair numa equação de segundo grau a qualquer momento. Então, eis aqui a nossa equação. Então, a gente tem que lembrar que a equação de segundo grau ela tem duas fórmulas. Eu gosto de usá-las separadas. Então, eu falo duas fórmulas, que uma para o delta e a outra para o x. Tá? Então, é importante lembrar. Lembrando também dos coeficientes, né? O A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x, e o C é o termo independente que não acompanha ninguém. Ok? Então, vamos lá, vamos fechar com o exercício 30. Muito bem. Exercício 30. Seja y igual a f de x uma função definida no intervalo
fechado de menos 5 até 4, conforme o gráfico abaixo. Calcule f do f de menos 3. Caramba, agora o que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico composto por duas funções. Então eu tenho que achar essas funções, não tem jeito. Tá? Então aqui eu tenho uma função constante e aqui eu tenho uma função da reta, da equação da reta. Bem, essa constante aqui é tranquilo, porque eu sei que ela é do tipo y igual a 2, né? Y igual a 2. Está feito. Então, do intervalo de menos 1 até menos 5, o valor da função é sempre 2. Está aqui no gráfico. Né? É uma reta constante. Agora, o nosso problema é do menos 1 até o 4. O que acontece? Isso aqui é uma reta, então eu vou generalizar. Y é igual a x mais b. Tá? Então, esse é o nosso problema. Eu tenho que achar essa equação da reta para resolver, chegar na solução do problema. Ok? Então, daqui a pouco a gente vai voltar aqui, no objetivo da questão. Né? Então, vamos achar isso aqui primeiro. Ó. Eu tenho que achar essa equação aqui. Eu não sei quem que é o A, eu não sei quem é o B. Eu não conheço. Né? Se eu conhecesse, já estava pronta a função. Eu não conheço. Então, nós vamos ter que dar uma pensada. Olha só. Eu conheço dois pontos. Quando o x é menos 1, o y deu menos 3. Depois aqui, quando o x é 4, o y é 2. Então, vamos substituir aqui na função, né? Na função dada. Olha só. Quando o x é menos 1, o y é menos 3. Então, o y é menos 3 quando o x é menos 1. A vezes menos 1 mais b. Certo? Então, substituir o primeiro ponto aqui. Ó. Menos 1 e menos 3. Agora aqui, usando a mesma equação da reta. Quando o y é 2, o meu x é 4. Então, vai ficar A vezes 4 mais B. Então, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Nós vamos ter menos A mais B é igual a menos 3. 4A mais B é igual a 2. Ok? Muito bem. Aí eu caí num sistema. Um sisteminha simples de equações. Tá? Bem, a gente tem várias formas de resolver aquilo ali. Eu vou resolver da forma mais rápida, mais simples, que é fazer uma menos a outra. Observe que quando, por exemplo, eu fizer a de cima menos a de baixo, vai sumir o B. Aí eu calculo o A. Então vai ficar lá. A de cima, fazer aqui mesmo, menos a de baixo. Menos A menos 4A dá menos 5A. B menos B morre, zerou. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Portanto, A eu já achei. Menos com menos dá mais, 5 dividido por 5 dá 1. Achei o A. Tendo A, eu calculo B. Escolhe qualquer uma, vou escolher a de cima, vai ficar menos 1 mais B é igual a menos 3, B é igual a menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, eu monto a minha equação da reta como sendo y igual a x mais b, onde o A é 1 e o B é menos 2. Ok? Então, esse é um método para eu achar uma equação da reta. Existem outras formas, tá? À medida que... Daqui a pouco vai aparecer mais. Daí a gente vai mostrando outras formas de montar a equação da reta. Legal? Mas essa é uma das formas mais simples. Quando eu tenho dois pontos, esse é o método mais rápido. Tomar cuidado com os sinais, né? Para variar, né? A gente erra muito em sinal. Legal, então y igual a x menos 2. Se o y é igual a x menos 2, eu consigo montar a minha f de x, a minha equação, a minha função. Né? Então, o que vai ser minha f de x? Meu f de x
vai ser igual. Vamos montar aqui. Ele vai ser, como eu falei, vai ter duas partes. Tem uma parte da reta da constante e a equação da reta que a gente acabou de achar. Então, f de x vai ser igual a 2, né? Se o x estiver entre menos 1 e menos 5. Se x pertencer ao intervalo de menos 1 até menos 5. Né? Observa que o menos 1 aqui, né, é aberto. É aberto. Então, aqui fica aberto. Aqui. Mas isso não vai interferir em nada, tá? No nosso problema. É só uma questão de notação. Beleza. Agora, né, eu tenho outra parte, que é y igual a x mais b, que a gente acabou de achar. Então, vai ser x menos 2, né? Não preciso botar o y, porque já está aqui. Né? Então, vai ser x menos 2, c. Aí eu entro com outro intervalo. De menos 1, observa que ele é fechado agora, até 4. De menos 1 até 4. Pronto. Eu montei a minha função. Generalizada, vamos dizer assim. Agora, tendo ela, a gente pode fazer agora, pode responder qualquer pergunta. Então, vamos lá. Eu quero achar o f do f de menos 3. O f do f de menos 3, tá? Legal, vamos achar o f de menos 3 primeiro. Menos 3 está em qual intervalo? De menos 1 até menos 5. Então, como x está no intervalo de menos 1 até menos 5, eu vou usar essa parte da função. E ela vale quanto? 2. Então, quem que é a f da f de menos 3? Agora, vai ser a f do resultado da f de menos 3, que é 2. Né? Então, qual parte que eu vou usar agora? Para f de 2, 2 está entre menos 1 e 4. Então, eu tenho que usar x menos 2. Então, vai ser 2 menos 2, que vai dar 0. Né? Então, essas coisas acontecem. Tudo isso para dar 0. Né? Mas é a montagem do problema, é assim mesmo. Tá? Então, legal esse problema, porque a gente teve que montar a função a partir do gráfico. Muito comum isso. Tá? E muito importante também, gente, toda essa parte que é muito importante, é usado na prática, aparece muito na vida real, sim, na área de engenharia, na área de economia, administração, né? Então é importante saber, tá? Para que serve essas coisas aí. Mais para frente a gente pode falar mais, tá bom? Legal. Então fechamos aqui o mais 10 exercícios, chegamos no exercício 30. Lembrando que nós estamos no projeto 1000. 30 já foram. Só falta agora 970. Mas a gente chega lá, tá bom? Tenha fé que tudo vai dar certo. Valeu! Eu espero que vocês gostem. Toda semana a gente vai estar disponibilizando pelo menos 10 problemas. Aceito opinião, aceito sugestão. Né? E vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal. E acionar o sininho lá para poder receber as notificações toda semana de novos vídeos. Tá bom? Aguardo vocês.